Hoje, nosso bate-papo com Haroldo Lopes é sobre André Surak e seu livro. Tudo bem, Haroldo? Querida? Seja bem-vindo, bem você? Tudo Obrigado, bem? graças a Deus. Que sucesso foi sua participação anterior. Ah, muito obrigado. Você é tão querido, Bondade as pessoas sua. gostam tanto de você, você Bondade sabe? sua, bondade sua. Porque às vezes a gente recebe um convidado, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Você foi unânime, as pessoas te adoram. E eu recebi muito no Twitter, na rede social, o elogio pelo nosso debate em si, que infelizmente coincidiu com aquela tragédia logo na sequência. É né? verdade. Mas sabe o que é o bom? O bom é que a gente vê que as pessoas querem entender um pouco mais da mente humana, de como a gente pode evitar, né, cair em erros que outras pessoas também cometem, né? Olha, eu acho que eu não me arrependo um minuto da faculdade que eu fiz. E fui fazer a faculdade porque, no fundo, eu tinha até medo de passar por uma análise, Kátia. Então, eu preferi fazer a faculdade. Depois, lógico, que eu fui fazer uma análise e lá eu vi o quanto que o quanto que faz bem você se conhecer, você ficar frente a frente, né, com as suas emoções. E antes que aconteça coisas desagradáveis como o que vamos comentar, que você se conheça, que você perceba o que está acontecendo. E tome as rédeas da sua vida, né? Agora, este livro, eu achei que André Surak fosse falar algumas coisas. Eu falei, muitas a gente já sabe, acho que não vai ter muita novidade. Aqui é tudo que a gente marcou, algumas coisinhas. Mas tem umas coisas aqui que eu te falei que eu nunca imaginei que a gente pudesse ouvir de uma pessoa assumindo que fazia tais coisas. Eu não sei você como psicólogo que você já ouviu, mas tem umas coisas aqui bem escabrosas, não tem? Tem. Não tem um nome mais leve para falar sobre isso, né? Tem, e eu acho que essa moça sofreu demais, sabe, Kátia? Eu acho que primeiro faz com que todos nós estejamos refletindo, né, essa situação que ela com pouca idade, ela já foi seduzida por uma pessoa que ela chama de um avô, né? Com pouca idade em que ela não tinha mecanismos de como se defender dessa situação, né? Mas ela sabia que alguma coisa estava acontecendo de muito errado naquele momento e que o fato também de já no começo o pai tê-la praticamente abandonado, ignorado, eu tenho a impressão assim que muito cedo, na hora mais importante do ser humano, se sentir vivo, se sentir querido, protegido, não. Ela foi, nesse momento, na minha opinião, é aí que entra até alguns dados importantes que Freud falava, os 3 primeiros anos de vida, como eles são importantes. Eles vêm para formar de verdade o indivíduo para o resto da sua vida, né? Só que o que foi feito com a Andressa? Quando vocês derem uma olhadinha na vida dela, vocês vão perceber que ela foi coisificada, ela foi desumanizada na sua infância. Então, eu pergunto a você, Kátia, como eu pergunto a todos que estão nos acompanhando agora, o que a gente faz com uma criança? Você vai cada vez mais humanizando uma criança, porque uma criança nasce um bichinho. Esse papo de falar que criança é um anjo é papo furado mesmo. Criança é um bichinho. Você vai socializando a criança. É uma massinha de modelar que você vai modelando, perfeitamente. Né? Agora, e se você modela de forma errada? Então, você acha que André Surak é uma vítima? Talvez, digo, dela mesma e da sociedade, porque se tão jovem ela teve o avô e pedofilia, ela teve o abandono do pai, quer dizer, o que ela enxerga isso eu digo lá aos 3 anos, carrega para a vida toda, o que ela enxerga dessa relação homem e mulher é uma coisa bem distorcida. Eu acho. É a visão daquela criança, né? Eu acho mais ou menos assim, que ficou para ela, eu não valho nada e as pessoas também não. Então, a partir desse momento, né, inclusive no livro tem uma parte que é interessante, que ela diz assim, no começo eu não sentia nada. Quando esse sujeito me tocava, ela estava se referindo ao avô. Era avô mesmo? Não. Bom, parece que não, né? De sangue, não. Era uma pessoa que ela chamava de avô, né? Que chamava de avô e com quem ela ficou os primeiros anos na vida dela, né? Parece que foram 3 anos que ela ficou... O pedófilo era o avô de criação que tive durante 5 anos da minha infância. Quando eu estava perto de completar 3 anos, minha mãe se apaixonou por um funcionário de um escritório de
de arquitetura na cidade de Juí, interior do Rio Grande do Sul, onde vivíamos. Rapidamente decidi morar com ele. Eu era filha de outro relacionamento da minha mãe, à época com 20 anos. E você sabe que é uma coisa que fica até um alerta para quem está nos acompanhando. Muitas vezes o pedófilo, que ela acertou, ele era um pedófilo mesmo. Sim, era Inclusive, mesmo. ele não fazia isso só com a Andressa. Né? Ele fazia com outras pessoas também. E o pedófilo, ele chega ao ponto de se unir, se juntar a uma pessoa, entre aspas, possivelmente aquela que a criou, com a desculpa de que gosta, de que ama esse adulto, mas no fundo tem a intenção de, com o tempo, tocar a criança. Então, não deixa de ser um perverso, né? E, inclusive, que vai arquitetando. E se fosse, principalmente se ele tocar, né? Se ele tocar nessa criança, você entra, sim, na situação de estupro de vulnerável. Olha o que ela diz aqui dessa parte, bem esse trecho que você falou com o avô. No início, ele aparentou ser uma pessoa maravilhosa. Fez de tudo para ganhar minha companhia. Presentes, doces, brinquedos e todos os tipos de mimos que faziam um indivíduo simpático e afetuoso. Lobo em pele de cordeiro. Os abusos sempre ocorriam quando estávamos sozinhos no mesmo ambiente. Na hora eu não sentia nada, apenas medo e muita dor. Às vezes chegava a chorar, mas meu choro era abafado pelas seguintes ameaças. Você não pode falar nada para ninguém, senão eu vou bater na sua mãe, eu vou matá-la. Você não quer que eu machuque sua mamãe, quer? E aí a gente vê, Haroldo, que é muito triste, porque isso aqui acontece com uma frequência tão grande em tanta família, são tantas as crianças que são abusadas. São, por isso... E que não contam para os seus pais, não, né? E o pior, que quando não é o pai biológico, em geral é alguém, mas assim, muito próximo da família. Às vezes, a família não suspeita da pessoa, exatamente, né? você não vai suspeitar. Por isso que, desde a primeira vez, e hoje eu volto a repetir, a gente tem que estar dizendo sim para o nosso filho, para a nossa filha. Ninguém coloca a mão no seu pipi, nem no seu bumbum, só a mamãe, entendeu? Por quê? Porque o pedófilo, ele geralmente sabe que a criança está ali só com a emoção, então o que ele faz? Ele ameaça. Olha, e a criança tem certeza que vai matar a mãe, ou então que ele vai fazer uma barbaridade, e a criança não conta. Agora, também, me desculpe, faltou um pouco de feeling. Aliás, me parece que, inclusive, em outras situações, ela chega a acusar essa pessoa que a criou, né, que não sei se a gente pode mesmo assim estar dizendo como mãe, né, porque não era a mãe biológica dela. Mas, normalmente, um adulto um pouco mais presente percebe as mudanças de comportamento de uma criança que está sendo tocada. Mas o que muda nessa criança, assim, de imediato? Solitária. Ela começa a ficar sozinha. Por exemplo, quando a mãe fala que vai sair e vai ficar o abusador, aquele que abusa, vai ficar com ela dentro de casa, ela começa a chorar, em geral. Por quê? Porque ela sabe que, de novo, ela vai ser abusada, né? A criança começa a mostrar uma queda, às vezes, no rendimento escolar, se ela já está na escola. A criança pode apresentar terror noturno, a criança pode diminuir muito a sua socialização, né? Então são sintomas. Pode ficar agressivo também? Pode, né? Com certeza. Aquilo que eu não consigo, que é bater naquele adulto, eu começo a bater num coleguinha de sala de aula. Eu faço deslocamento. Mas o que eu mais chamo a atenção em tudo isso, e que na maioria das vezes, não estou generalizando, que em comportamento a gente não pode generalizar, mas de todas as garotas de programa que eu atendi, todas vieram com uma reclamação de depressão. E muitas, inclusive, numa situação semelhante, com carros de luxo, muito bem financeiramente, morando muito bem, mas com um vazio enorme dentro de si, buscando a humanidade que se perdeu, a feminilidade que se perdeu. Tá? O instinto materno, tudo isso nessas pessoas fica muito coisificado, a ponto de você falar, olha, as pessoas transam, eu também transei, só que eu ganhei o dinheiro, ou seja, por que não, né? Por que não? Eu estou simplesmente comercializando o meu corpo. Mas eu acho que quando chega a esse ponto, nenhuma delas que eu atendi na minha vida, isso eu digo sem nenhuma restrição, nenhuma delas se recuperou. Quando eu digo assim, todas acabam voltando
mais cedo ou mais tarde da vida? Para a prostituição. Porque, inclusive, não é só o fator... Exato, bem colocado, isso mesmo. Tudo que, por exemplo, a Andressa fez, você pode reparar que eu apenas estou citando porque o fato é público, né? Mas tudo que ela relata e que foi acontecendo na vida dela era uma forma, digamos assim, de perpetuar aquilo que ela foi ensinada. Ou seja, você está coisificada, você está desumanizada. Então você quer coisa melhor de você continuar inconscientemente com essa perturbação de desumanização, se agredindo. E agredir é muitas vezes nem estar necessitada, mas sentir uma certa inquietação para voltar para a noite, e essa inquietação só se alivia quando você está diante de uma situação que envolve dinheiro, bebida, jantares, e muitas vezes até você nem está precisando. É como se você desenvolvesse uma certa compulsão. Deve ser um vício, né? É como se fosse um vício. O mesmo vale para as cirurgias plásticas, quer dizer, ela se olhava, não gostava do que via, no sentido geral mesmo, quer dizer, desde o abuso até agora. Então, vou me modificar toda para mostrar que eu sou bonita, que eu sou como outras mulheres que são aceitas na sociedade? Ô, Kátia, isso me fez lembrar o Ivo Pitangui, acho que um dos maiores cirurgiões plásticos, ele falou, eu nunca fiz e nunca vou fazer uma cirurgia plástica. E ele dizia o seguinte, o bom cirurgião plástico, aquele que pertence à Associação dos Cirurgiões Plásticos e tudo mais, antes de ele fazer uma cirurgia plástica, ele faz um certo inventário, um certo levantamento do emocional dessa pessoa. Porque muitas pessoas você pega e diz assim, olha, eu não acredito que você vai mexer no seu nariz. Você está tão bem assim. O que acontece? Né? Então, uma vez eu estava com o Juca Chaves no programa, aliás, me dei muito mal, porque eu fui tirar um sarro dele. E ele tirou um sarro maior de você, né? Isso é básico. Ele contou uma piada de psicólogo que não dá para nem contar aqui. E eu estava dando esse exemplo. O que é um complexo? Um complexo é quando, por exemplo, se o Juca Chaves viesse aqui e dissesse o seguinte, ô Cátia, eu sou narigudo, eu vou falar, não, você não está com complexo, você realmente é narigudo. Entendeu? Agora, quando você não é, você tem uma fantasia de que tem e cria um afeto de rejeição, de se sentir menos. Então, o que você tem aí? Uma fantasia, um complexo de inferioridade. Por quê? Porque está todo mundo percebendo que não tem. E uma pessoa que faz 14 intervenções, 14 cirurgias plásticas, na minha opinião, eu tenho a impressão que uma grande possibilidade é de que existe tanta coisa errada no afeto, às vezes, de uma pessoa assim, não estou afirmando que seja o caso dela, mas parece, né? Mas que esses erros, esse sentimento de feio, esse sentimento de inadequação vai para o corpo. Sim, aí o que ela pode mudar, né? Entendeu? Porque depende dela da mudança, né? Mas, para que você veja como realmente o problema não estava no corpo, quando você resolve supostamente aquilo que você acha que não estava legal, eu cismei que tinha orelha de abano, corrigiu, mas como o afeto continua se sentindo feio, agora eu vou cismar com o culote. Mas você concorda que tem muita gente que vai para compulsão alimentar, compulsão de cirurgia plástica, de atividade física? Eu acho que a gente tem que começar a ficar de olho e, mais do que isso, tem que aprender a enxergar na gente essas tendências e aprender a educar os filhos da gente para que eles não entrem nessa. Porque a gente vê hoje meninas, gente, de 14 anos, estão querendo pôr silicone no seio. E também tem Você fala, gente, pelo amor de Deus. E a ditadura da beleza? Então, a ditadura da beleza hoje exige que você tenha um certo peso, que você tenha que ter, como você falou, de homens que antigamente não se preocupavam com isso, hoje tem homem barriga também. Tanquinho, tem homem colocando hidrogel isso. também no peito, para ficar com o peito atlético, para ficar com não teve aquele garoto que faleceu de 17, 18 anos, colocou hidrogel no pênis, queria ter o pênis maior, faleceu. Você fala, gente, como pode um negócio desse? A gente vale... Qual o medidor do quanto cada um vale? É a beleza, é o físico? Não mas eu acho que no caso, principalmente no caso da Andressa e de muitas garotas que precocemente vêm pedindo essas mudanças no corpo, tem que ser muito bem avaliado o emocional, tá? E também existem outras coisas que ela praticamente foi se submetendo, que a impressão que eu tenho que seria muito interessante pessoas nessas condições procurarem uma ajuda psicológica. Porque o que aconteceu, a exemplo do que ela mesmo diz, do que ela confessa,
da vida dela, eu não acredito assim numa mudança de uma hora para outra. Quer dizer, que de repente ela se arrependeu de tudo e vai mudar 100% nessa história. Eu acho isso um pouco difícil. Quer dizer que ela ficou tão bem resolvida com ela, assim, da noite para o dia, né? Eu acho que o que pode estar acontecendo é uma resposta ao estresse pós-traumático, porque realmente ela esteve ali... Na beira da morte. Na beira da morte. Né? E ela teve, inclusive, ela usou morfina pelas dores que ela sentia pelo corpo, e isso pode alterar demais a percepção que ela falou que ela tinha, né? Agora, o fato de ela hoje ter um livro e, inclusive, aí uma promessa de uma outra emissora de continuar se apresentando, eu tenho a impressão que isso pode, às vezes, até nublar um pouco a percepção de que esse afeto foi modificado. Então, como se ela estivesse anestesiada, né? Isso, porque eu continuo ainda naquela situação narcísica, eu estou em evidência. Agora, quando ela deixar de ficar em evidência? Pois é, aí que está. O que a gente percebe que quem vive diante das câmeras, e nós sabemos que as pessoas vão e voltam. Sim, né? Altos e baixos. Agora, a maioria das pessoas não trabalha muito bem quando saem do ar. Né? Então, por que será que esse é um meio que as pessoas não conseguem trabalhar muito bem quando elas não estão mais em evidência? Eu acho que isso também mostra que talvez, vamos dizer assim, talvez muitas pessoas com profundos sentimentos de inferioridade ou de exclusão, elas têm uma necessidade muito maior de sair do anonimato para justamente que elas se convençam de que ela não é aquilo que as pessoas diziam que ela era, né? Aquele lixo, aquela coisificação. Tanto que tem um trechinho aqui que ela diz o seguinte, ó. E essa história é recente, hein? Em março de 2015, durante a preparação do livro, ao revirar Cavi, eu só revelei os abusos à minha mãe quando completei 22 anos. O texto, na sua forma original, com erros de ortografia, é transcrito a seguir. Vou ler, ó. Jamais contei isso a ninguém nesse mundo. Espero que minha mãe não pegue esta agenda, pois as coisas escritas que jamais foram ditas a ninguém. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu tinha quase anos e ele foi sempre o tarado. Eu tinha nojo. Colocava as mãos em meu órgão genital e tivesse contato físico. Estou lendo como está escrito, tá, gente? Porque isso me traumatizou profundamente. Eu não podia contar a ninguém. Eu ficava com medo, não entendia nada do que estava acontecendo. E isso aconteceu até os 8 anos de idade e foi quando fui embora. Hoje aprendi o valor de vencer o passado para estar próxima de Deus e ser feliz no presente e no futuro. Aí eu te pergunto o seguinte, ela só confessou a mãe aos 22 anos. E como fica o filho dela, que é praticamente um adolescente nessa história? Porque ela contou, não sei se aqui ela fala disso, ela contou que sentou para o filho contar a história inteira de vida dela e que ela ia fazer o livro. Uma criança, por mais bem resolvida que seja, está preparada para isso? Eu acho que é um pouco difícil, né? Porque eu também acho quase que impossível que essa criança não tenha sofrido e não sofra um certo bullying. Com isso, né? Vai inclusive sofrer. Um bullying. Oxe. Entendeu? Um bullying pesado, né? Um bullying pesado. Porque bullying leve a gente sofreu. Todo mundo já foi vítima e todo mundo já aplicou o bullying também. É verdade, vamos ser sinceros. Só que hoje você tem um bullying com requintes de crueldade. Então, eu acho que a vida dela é marcada por situações que eu acho que ela e a criança, com certeza o filho dela também sobra estilhaço. Não adianta a gente querer falar que uma separação sobra estilhaço. Né? E ela, com todo esse contexto, como ela teve esse filho que também o pai não quis assumir. Quer dizer, é meio que uma continuidade para ela da vida dela, né? E o que é engraçado, Kátia, é que se essas pessoas não resolverem essas pendências emocionais, elas inconscientemente acabam buscando de novo parceiros que deem continuidade à sua perturbação. Mas meio que para culpar outro? Ou para se punir? É uma forma de mais ou menos assim, bom, pelo menos com esse, tudo que eu não pude falar com aquele, que era o avô, com esse agora eu vou falar. Porque essa pessoa eu estou escolhendo. E eu sei que ele vai me maltratar, mas é a hora de eu dar o revide. E por que não dá o revide? É a hora da vingança. Mas normalmente a pessoa aceita de novo
e dar continuidade ao mesmo Olha, tipo de vida, eu acho que as diversas coisas que ela também fez, que ela assume que ela fez no livro, né, era um revide. É um meio para punir era um meio para punir, né? Na realidade, ela se tornou uma pessoa com uma raiva, pelo que ela conta no livro, uma raiva muito grande. Então, até trabalhos de magia ela fez. Nossa Senhora, e disse que fez e não foi pouco, trabalho não. de trabalho ela fez por quê? Porque era uma forma de dizer mais ou menos assim, bom, já que eu não fui respeitada na minha infância, já que me coisificaram, eu coisifico também a outra pessoa. Só que eu posso coisificar de diversas formas, fazendo mal, como ela falou que diversas vezes fez, né? Procurando lugares de baixo psiquismo para prejudicar outras pessoas. Isso tudo inconscientemente, né? Inconscientemente. Tem um trecho aqui, a gente quer tanto trecho que eu vou te falar, a gente vai folheando, já não sabe nem mais por onde começar. Aqui ela fala da adolescência dela e fala do quanto que ela se sentia feia e as pessoas achavam de fato que ela era muito feia mesmo. Magra, alta. Agora, tem um trecho aí, se você me permite, Kátia, que ele também... Do adolescente morador do traficante, é esse? Não. Qual? Quer ver? O trecho que mais me chamou a atenção é vocês verem o prejuízo que pode causar a uma pessoa, quando você é tocado na infância, ou então quando você é coisificado e ela se sentiu um lixo e permitiu-se continuar nessa história, né? Se sentindo um lixo, né? Algo descartável, entrando para programas, mas parece, eu até gostaria aí que a produção me ajudasse aí, ou então você, Kátia, trecho? Que o primeiro orgasmo que ela teve foi com um animal. Então, era essa parte que eu estava procurando aqui. É que os meninos marcaram, mas não deixaram tão marcado. É isso mesmo, né? O Vitor disse que deu uma procura. Então vocês vejam, um cachorro de uma amiga. Um cachorro de uma amiga, o primeiro prazer sexual que ela teve. Vocês querem forma maior de mostrar o quanto eu também agora dou o troco? Né? Por quê? Mas isso é patológico? Porque eu sofro com isso através do masoquismo, se eu faço uma agressão dessa. Mas eu também vou fazer com que outros sofram pela aberração. Né? E também é uma forma de chegar e você mostrar, olha, vocês homens, vocês mulheres, ninguém vale nada. Né? E também reforçando o como ela se sentia desumanizada a ponto de se permitir a um ato assim tão perigoso. Você já imaginou a infecção que ela podia pegar? Mas você sabe que eu achei essa parte aqui, porque ela fala que essa foi a primeira situação esdrúxula da vida sexual dela. Ela que está falando isso, não sou eu. Ela diz o seguinte, não era... Porque antes ela estava falando de um relacionamento dela, que foi quando ela se apaixonou, ainda adolescente, por um adolescente morador de uma das regiões mais pobres e violentas do bairro. A área era dominada pelo tráfico de drogas. Eu sabia dos riscos, mas estava decidida a fugir de casa para morar com ele no meio da criminalidade. Até então era virgem, não havia me deitado com nenhum homem e desejava me entregar a ele. Eu procurava o amor sincero, já que carregava as dores dos abusos da infância. Levada por outro impulso de desobediência, vendi meus cartuchos de videogame e juntei alguns trocados, acreditando que poderia botar o pé no mundo de uma vez por todas. Mas minha mãe descobriu o plano, me bateu por horas seguidas. Acabei novamente entregue para o meu pai, dessa vez para morar em definitivo por lá. Comemorei o aniversário de 15 anos ao lado do meu pai e do meu irmão, então um garoto de 16 anos, filho de outro casamento. Meu pai o obrigava a participar dos bailes da cidade para me proteger, como se fosse um segurança particular. Ao voltar de uma dessas festas, bêbados, dormimos na mesma cama e tivemos relação sexual. Com o irmão, o meio-irmão. Não acabou. Aí entra outra parte. O primeiro homem da minha vida foi o meu irmão. Tenho vergonha de contar isso. Eu morria de medo do meu pai e sabia que caso descobrisse que era capaz de uma loucura para se vingar. Esse episódio se repetiu outras noites até que decidiram me levar de volta a Porto Alegre. Aí ela entra na parte que ela disse que foi esdrúxula. Não era a primeira situação esdrúxula na minha vida sexual quando menina. Ainda mais nova, quer dizer, antes dos 15 anos. Tive meu primeiro orgasmo com um animal.
isso mesmo, um cachorro. E ela diz lá o que o cachorro fazia, que eu vou poupar todo mundo de ouvir um negócio desse. Essa degradante e demoníaca cena acontecia nos momentos em que brincava com uma vizinha de rua, dona de uma criação de cães. Como mulher, hoje me sinto enojada e muitíssimo humilhada em confessar essas atitudes. Mas, como repito seguidamente, essa é a velha Andressa que já morreu. Aí eu te digo, quanto tempo faz de quando ela quase morreu com aquela história do hidrogel, as infecções todas, pra cá? 6 meses? 1 ano? Foi dezembro, né? Faz 7 meses. Gente, como que ela consegue hoje escrever um livro falando essas coisas? Isso não é uma forma dela também agredir todo mundo que está ao redor dela? E depois tem outra, né? Esse livro alguém ajudou. Também foi escrito. Alguém ajudou. Agora, se isso tivesse sendo revelado, por exemplo, dentro de um consultório para um psicoterapeuta, outra coisa, né? Se isso sai e você chora, você se emociona, entendeu? Você chega, às vezes, a esmurrar a sua mão e fala, esse meu avô ali que ele fez comigo. Aí a pessoa está realmente fazendo uma evolução, porque ela está jogando o ódio para fora. Sim. E a própria figura do terapeuta, que acaba sendo uma figura acolhedor, dá uma nova imagem de que existem homens que a humanizam. Sim. Entendeu? Agora, num livro, o que isso ajuda? Então, pois é, precisa ver, aí é aí que entra alguma coisa que eu não sei como é que eu vou passar. Eu não sei se esse livro é alguma coisa que possa estar refletindo o crescimento dela, até torço. Acho a Andressa uma mulher bonita, eu acho que o ser humano tem condições, sim, de fazer modificações, mas eu não sei, porque escrever um livro, você tem orientações, e eu volto a repetir, o afeto, ele não tem idade, Kátia. Ele não tem idade. Se aconteceu alguma coisa com você na sua infância, como aconteceu com ela, de ser seduzida várias vezes, né? E se isso não foi realmente bem resolvido, estruturado, você não resolveu, o que acontece? Você vai jogando para frente. É um livro que vai expurgar isso tudo? Agora quando você vê outras passagens dela... Mas sabe o que me assusta? É que a gente fala aqui da Andressa, mas existem outras tantas Andressas sofrendo as mesmas coisas e tendo atitudes, não digo iguais, mas digo chocantes com elas e com os outros, e a família nem vê nada disso, não consegue enxergar. Que são os olheiros. Assim como no futebol, você tem olheiros, né? O pessoal que joga futebol, aí, o pessoal do estúdio sabe bem disso. O cara vai sempre olhar num campo de várzea, aquele garoto ali tem futuro. Existe o olheiro também para levar uma garota para o mundo da prostituição. Essa garota é muito bonita, ela tem futuro. E chega para a garota sempre com esse tipo de convite, né? Meu Deus do céu, se o maníaco do parque, ele conseguia levar as garotas para o meio do matagal, e tinha uma boa lábia, né? prometendo que ia tirar fotos e que elas tinham sucesso, e elas iam para o meio do matagal. Imagina um sujeito que chega relativamente bem vestido, né? E fala, olha, você é uma garota que você ainda não está na televisão e você ainda não é capa de jornal porque você não quer. Então, isso mexe muito com o ego da pessoa, né? Você viu e se encontra uma pessoa assim, com as necessidades que tinha, por exemplo, a Andressa, né? E outras sempre maltratada, sempre se sentindo usada. E feia, de repente, né? Se sentindo feia, né? De repente, uma possibilidade, como foi dito, né? Que tem aí um grande agenciador que disse a ela, olha, você tem um futuro, você vai ser a mais gostosa. Então, nossa, subiu. Então, agora veja. Subiu na cabeça, por quê? Porque eu que sempre fui cosificada, agora você aceita, inclusive, por uma capa de revista. Nossa, se você não tiver uma boa orientação, você entra e depois sair, você não sai. Porque receber 500, que seja R$500 por um programa, que você faça 2 por dia, você vai ter o quê? 10 mil, 15 mil reais por mês? Então, agora, você sabe o que me deixa mais de queixo caído? Que a gente está falando da Andressa de uns anos atrás, que passou por isso tudo, os aliciadores existem. Mas hoje em dia a gente tem internet, que obviamente eu adoro a internet, mas ela pode ser usada para o bem e por mal. A Globo recentemente fez uma matéria, não me lembro em qual programa, que eles pegaram um ator que foi conversar com os pais de algumas adolescentes,
Para mim, crianças ainda, porque 9, 10, 11, 12 anos, para mim é pré-adolescente. Hoje em dia já é considerado tudo adolescente, mas não tem mentalmente, eu acho que a maturidade para entender a malícia de outras pessoas. E esse ator, isso eles gravando tudo, conversando com os pais, falando assim, você acha que a sua filha cairia num golpe de alguém convidando ela para sair ou vir na sua casa, escondido de vocês? Não, claro que não, claro que não. Bom, ele entrou em contato com algumas famílias, os pais sabiam. O que eles fizeram? Eles filmaram esse cara pela internet, conversando com as meninas. Ah, e seu pai está fazendo o quê? Ele está dormindo. Ah, então me deixa aí, me deixa aí. A menina abriu a porta, o cara entrou, só que os pais sabiam. Depois, simularam, numa das vezes, que a menina tinha sido sequestrada, colocaram a menina dentro do carro, o pai com uma máscara. Quando o pai tirou a máscara, a menina viu que era ele. A menina tinha 11 anos, se não me foge a memória. Aí a gente fala, será que você que tem uma filha, um filho de 9, 10, 11, 12, 13 anos, você imagina que seu filho, por mais que você fale, possa cair numa história dessa nos dias de hoje, Haroldo? Você falou uma coisa interessante, internet, né? Às vezes você acha que tendo o seu filho dentro de casa, você está protegido ele. E mal você sabe que muitas vezes dentro de casa você está com uma pessoa levando a sua filha ou o seu filho para o caminho das drogas e da prostituição. E também levando em conta aí que ela também coloca no livro várias e várias vezes, né, o quanto que ela esteve envolvida com orgias, com casais, né? Com tudo, ela né? teve relações homossexuais. Então, são formas de estar se violentando. E eu acredito, porque ela diz, olha, em todas essas relações que eu tive de orgias e tendo que me relacionar com mulher, beijar mulher, deitar com mulher, eu não tive o prazer. Então, mas como passar para os filhos? Que forma seria a correta para os dias de hoje? A gente orientar os filhos para eles não caírem nessas histórias, seja de agenciadores, aliciadores, pela internet. Ah, pilantra e safado, vamos falar a palavra certa. Uma criatura que vai fazer isso com uma criança, a prisão é pouco, Olha, né? eu acho que com criança, eu acho, viu? Que com criança você tem que controlar mesmo o tempo. Entendeu? Tem que vigiar, não tem, Existem formas de você bloquear determinadas redes sociais. Palavras no site de busca também você pode bloquear. Sim, e também nunca deixar ficar mais de 2 horas com crianças. Agora, o adolescente, a gente tem que ver que ele não é nem criança e nem adulto, tanto é que a gente brinca que são aborrecentes. E eles não gostam de ser fiscalizados e tudo mais. E o adolescente, ele acha que nada vai acontecer com ele. Então, eu acho que esse tipo de conversa, pai e mãe deve ter, porque num certo momento o adolescente acaba ouvindo. Agora, uma coisa muito importante, não é só conversar, é você também estar de olho. Não é porque está com 16, tem que vigiar, né? Está com 17. Eu acho que nós viemos numa época de muita repressão. Pessoas que estão na minha faixa etária, e de repente quando a gente tem idade, então eu acho que por mais que ele brigue, que ela discuta com você, eu acho que pai e mãe tem que levar em determinados lugares. Você pode até ser um pouco mais flexível, mas eu vou buscar, ou então eu combino com o pai da sua amiguinha, alguém vai buscar, por quê? Porque sempre você pode ter certeza que sempre tem alguém olhando, principalmente essas meninas que já chamam a atenção. E vamos falar a verdade, gente? Eu, quando tinha 16 anos, eu não tinha corpo de mulher, não. Eu era um pau de virar tripa. Hoje, as meninas de 10 anos, gente, já tem o seio, já tem o bumbum formado, quadril, mas tem mentalidade de criança. Quer dizer, para quem é doente, porque a pedofilia é considerada doença, né, Haroldo? A pedofilia é. Quer dizer, não tem cura. Uma vez pedófilo a vida toda. Geralmente não tem cura. Então, quer dizer, para um doente desse, ver uma menina de 9, 10, 11, 12, 13 anos daquele jeito, e aí, você vai deixar sua filha, seu filho, meninos também, serem uma vítima em potencial? Concorda? Concordo. Hoje em dia não dá pra brincar, é assustador. E a gente tem que estar realmente atento às pessoas que estão frequentando a sua casa. Eu acho que é uma idade que nós pais muitas vezes estamos tratando como já se fossem adultos, porque como se fossem crianças ainda também, eles são muito informatizados, uma série de coisas, mas eles não têm nem corpo ainda para uma relação sexual e nem preparo afetivo emocional para as consequências naturais de uma relação sexual, que pode ser uma gravidez não planejada e as doenças sexualmente transmissíveis, que aliás, o HIV hoje, e ela inclusive fala aí também. Isso aqui, ó. Inclusive ela fala também, o HIV hoje você vai encontrar a maior incidência
na faixa em que ela já estava se prostituindo, que é a faixa de 15 a 28 anos, é a faixa da maior propagação do vírus. E tem cara, desculpa, Kátia, e tem cara, como aconteceu com ela também, que dependendo da beleza da menina, ele fala, olha, o negócio é o seguinte, quanto que você quer? X? Eu te dou Y, mas sem camisinha. Sem camisinha. Sem camisinha, porque para a maioria dos homens, a camisinha seria uma espécie de diminuir o contato, o prazer. Né? Fora o medo que o homem tem de quando for colocar o preservativo, perder a ereção. Então, mas ela inclusive foi vítima disso. Ó. Ela diz no começo, ó, atos de brutalidade surgiam quando eu menos esperava. Nunca sabia o enredo de cada programa. Quando um cliente poderia perder a cabeça e me surrar sem dó, me espancar a ponto de me machucar para valer. Era impossível adivinhar o raciocínio de quem aparecia na minha cama. Era como abrir uma caixinha de surpresas a cada noite. Aí, ela diz aqui, em meio a esses picos de depressão, que ela falou que, no fundo, ela desejava era a ajuda de amigos e da família, mas não havia ao certo a quem socorrer. A quem recorrer. Se alguém mais distante tentasse me ajudar, logo me irritava e não aceitava por orgulho. Se não tentasse, pior ainda. Aos poucos me afastei de todos, me isolando no meu sofrimento. Uma ânsia brutal controlava minha vida, praticamente anulando o convívio com minha mãe e com meu filho. Em meio a esses picos de depressão, vivi outra experiência marcante. Era comum ter clientes com doenças sexualmente transmissíveis, mas, em sua maioria, todos se tratavam porque desejavam viver acima de tudo. Até, olha isso, que surgiu um famoso médico do sul do Brasil, portador do vírus HIV, oferecendo pagar até 10 vezes mais por garotas de programa que aceitassem ter relação sexual com ele sem uso de preservativo. Médico do sul do Brasil. Quer dizer, uma pessoa que a gente fala, né, uma forma inocente, que estaria acima de uma suspeita, e você veja, né? Uma pessoa que era para tratar da gente. Concorda? E você veja como é que a pessoa vai ficando perturbada. Por quê? Porque esse médico, quando faz esse tipo de proposta, para ela também vai tendo um impacto de que a sexualidade tem que estar sempre relacionada a perigo, como, por exemplo, uma contaminação por um HIV, ou outros, sífilis, o gonococo, né? E vai para aí afora. Quando ela tem uma relação com o meio-irmão, é uma forma também de você ter um sexo... me fugiu a palavra, quando você tem com um parente... oh, meu Deus, fugiu. Me fugiu. Fugiu o nome, quando você tem relação sexual com um parente. Bom, fugiu daqui a pouco... Incesto. Incesto, isso. Obrigado, Incesto é com... Então, o que acontece? Você veja como uma pessoa foi, inclusive, se dando o direito de ter uma relação com um animal. Aí eu pergunto... Ela foi... desculpa, mas está tudo isso aí no livro, eu não estou trazendo uma novidade. Alguém que está numa vida dessas, eu pergunto a você, eu acho que a última coisa que ela sente é prazer. Não, parece que não sente mesmo. A essa altura... Esse tipo de jovem, esse tipo de garota que está nessa vida... Ela fala, ó, quando o movimento no bordel terminava cedo, tudo parecia sem sentido. Onde estavam os clientes? A música, as danças, os erotismos, os pagamentos. Passava horas largada no sofá do salão, exposta como mercadoria, fumando até o dia amanhecer. Ao chegar em casa, tinha crises de choro. Sem saber como reagir, mergulhava numa tristeza que me paralisava. Como me levantar do chão? A insônia também estava ali. Chorava na beira da cama, enquanto tomava 2 ou até 3 calmantes de uma vez para conseguir dormir poucas horas. As janelas do meu quarto permaneciam fechadas dia e noite. Eu me recolhia no meio da escuridão. Depois aqui ela falava... eu me perguntava como permitir ser tragada por aquela imundície. Sentia nojo de mim mesma. No chuveiro, derramava litros de álcool no meu corpo, a ponto de machucar minha pele na tentativa de me limpar. Mas a sujeira estava dentro de mim. Chegava a pensar em largar tudo, mas entregar de vez
me entregar de vez para algum homem correto, surgido no prostíbulo. Mas a maioria era casada e tinha a mente depravada. Tentei iniciar relacionamentos sérios e duradouros, mas isso apenas causou mais rejeição. Um dos amantes por quem me apaixonei, meses depois de juras de amor e promessas de união definitiva, foi destrutivo comigo em poucas palavras. Nunca vou assumir uma garota de programa. Você não entende, Imola? Bem o que você disse. Ela não se sentia bem, não conseguia nem aproveitar de todo o dinheiro que ela recebia, né? Pois é, mas você veja, nessa época, eu tenho a impressão que ainda ela tinha, eu não sei se tem hoje, tomara que tenha isso tudo hoje, porque se ela tiver, ela consegue se recuperar. Mas pelo que ela conta no livro, quando ela tentava passar o álcool, quando ela se anestesiava com o medicamento, era uma forma de ainda ter autocrítica, de ainda perceber o quanto que aquilo ainda estava na realidade destruindo-a, né? E ela tinha tudo isso. Agora, eu não sei, após tanto tempo, como é que ela pode estar. O que eu posso dizer a vocês é que, na maioria das vezes, essas pessoas elas ficam estilhaçadas para o resto da vida. Aqui ela fala das drogas ainda, que elas eram o combustível para tanta prostituição. E como você consegue, cá entre nós, largar tudo tão rápido? Kátia, a primeira coisa quando você bebe, quando a gente bebe ou quando a gente usa determinadas drogas, é a diminuição da censura e você tem uma expansão. Então, o que acontece? Ela, como também as pessoas que estavam com ela nessas orgias e outras coisas, tinha que existir, né, essa substância química para neutralizar a autocrítica. Quer dizer, ela não tinha como ficar pensando, estou fazendo certo ou errado, ela se entregava. Por quê? Porque você sabe que a bebida, que é a mais comum e é uma droga legalizada, a primeira coisa que ela faz é o indivíduo, tanto é que até diz que quem bebe tem 3 fases, a fase do macaco, a fase do leão e a do porco. Qual é a do macaco é que você fica eloquente, você perde a autocrítica. A do leão, quando você fica bravo, tá bebendo demais. E o porco, a hora que você bebe demais, você cai num canto e dorme, como ela falou que muitas vezes acordava, né, jogada num sofá, né, não só o dia assim, né, de noite. Sob o efeito de drogas, né, e de álcool também. Quer dizer que você vê toda aí uma perturbação generalizada como pessoa, sociologicamente falando, né, e a gente vê que o comportamento dos homens era exclusivamente em relação ao corpo dela. Não havia interesse na pessoa dela, tanto é que ela diz. Ela diz, olha, os homens, ninguém queria nada sério comigo, você é uma garota de programa, que é o que se dizia. Você acha que as garotas de programa, vamos generalizar algumas, imaginam, idealizam que hoje é o homem que está pagando para ter sexo com ela e que usa ela como objeto, pode ser o príncipe encantado que vai tirar ela dessa vida? Porque a Andressa falou isso claramente aqui, né? A maior parte pensa assim ou não? Eu acredito que não. Não. Eu acredito assim, que a maior parte dessas pessoas, elas já vêm com um estigma de infância. Em geral, elas já vêm com a família desagregada, e a família desagregada faz com que ela também se sinta toda fragmentada. Entendeu? Então, como ela foi coisificada, ela passou a dar valor as coisas, porque ela já estava coisificada. Entendi. Então você vai ver que essas meninas, elas acabam indo para a vida fácil, para a prostituição, porque elas vão ter dinheiro, elas vão ter conforto. É a facilidade que vai dar. Exatamente. Né? Então isso fica o mais importante para ela. Não pensa no resto, no afetivo, né? Do que realmente você ser amado, você ser querido. Agora, esse resgate nem sempre você consegue fazer. Possível, às vezes as perdas já foram muito grandes no afeto dessa pessoa. Né? Deus queira que a Andressa Urach consiga passar por isso, né? Haroldo, quem quiser saber um pouco mais sobre o teu trabalho, onde a gente encontra? Redes sociais? Olha, eu vou deixar um telefone de contato, posso deixar? Claro, deve. Aqui em São Paulo é 5687-7652. 5687-7652. E também no Twitter, né, que é @Haroldo_Lopes. E só
para fazer um fechamento, Kátia, você pai, você mãe, fique bem atento, principalmente quando uma filha sua diz assim, fui convidada por uma agência. Agência, existem agências e agências. E já está mais do que confirmado, existe muita agência sim com o book rosa, que você começa ali tirando fotos e depois é mostrado a você as suas fotos, é colocadas no book rosa e muitas vezes você entra. Eu, como pai, não deixaria uma filha assim no primeiro momento ir, eu iria junto. Porque muitas dessas agências acabam levando. Não estou generalizando, existe muita gente trabalhando com decência. Mas tem muita gente picareta nesse mundo também, que facilita a entrada das meninas para um mundo que, na maioria das vezes, não tem volta. Quando não se perde com álcool e drogas, se perde num tremendo vazio e ficam eternamente à busca de uma identidade que nunca vão achar porque se coisificaram. E tomar cuidado, gente. Pedofilia, infelizmente, faz parte da vida de todo mundo. A gente pode não saber, mas ao lado da gente pode ter um pedófilo. Então, fique atento, fique de olho no seu filho. Por mais que ele não fale nada, percebeu um hábito diferente que mudou, está mais isolado, está chorão, está reclamando de dores, leve a um médico, leve a um psicólogo. O psicólogo, acima de tudo, tem formas que parecem são brincadeiras de identificar direitinho o que acontece com a criança. E aí sim a gente consegue proteger os filhos da gente. E falar nunca é demais. É um trabalho árduo, mas gratificante. Porque depois que eles crescem, a gente fala, olha, fiz bem de ficar falando. E principalmente aquela criança que já tinha uma certa independência e voltam a ficar dependentes desses pais, pode ser uma sinalização do que você falou. Haroldo Lopes vai estar com a gente aqui sempre, passando essas dicas e orientando a gente como a gente cuidar da nossa saúde emocional, psicológica, desde sempre. Nunca é tarde, mas quanto antes melhor, né? Beijo, obrigada, viu? Obrigada sempre. Tchau, prazer. tchau, Imagina, tchau, tá um calor danado aqui.